Fala galera, bem-vindos ao The Board Father. Eu sou o Gustavo Willi. E eu sou o Ben. E hoje falaremos de Legendary, ou Marvel Legendary. Um jogo deck building onde os jogadores utilizam dos heróis da Marvel, Hulk, Capitão América, Homem-Aranha e outros, para enfrentar os vilões, como o Caveira Vermelha ou o Doutor Destino. Então, roda a vinheta e se liga como joga. Esta demonstração utilizará as instruções de preparo para um jogo de 4 jogadores. Posicione o tabuleiro no centro da mesa. Selecione um plano para jogar. Para essa demonstração, utilizaremos o plano Liberar o Poder do Cubo Cósmico. Estes planos são esquemas malévolos que o chefão está tentando concluir. Selecione um chefão para enfrentar. Neste exemplo, utilizaremos o Caveira Vermelha. Embaralhe as 4 cartas de tática desse chefão e as coloque embaixo da carta principal. Posicione este conjunto no espaço designado no tabuleiro. Agora, selecione 3 grupos de vilões. Cada grupo é composto de 8 cartas. Esteja certo de adicionar o grupo de vilões que o chefão lidera. Neste exemplo, o Caveira Vermelha lidera o grupo de vilões Hydra. Selecione 2 grupos de capangas, onde cada grupo é composto de 10 cartas semelhantes. Separe 8 transeuntes. Essas cartas representam civis que podem ser capturados pelos vilões. Separe 5 cartas de ataque do chefão. Estas cartas representam ataques que o chefão, neste caso o Caveira Vermelha, fará contra os heróis. E separe também 8 cartas de reviravolta. Este número é indicado no plano que os jogadores estarão enfrentando. Agora, embaralhe todos esses conjuntos em um único baralho. E posicione esse baralho no espaço designado para o baralho de vilões, ao lado da cidade. Sorteie ou selecione 5 heróis. Para este exemplo, utilizaremos os heróis Homem-Aranha, Ciclope, Deadpool, Thor e Viúva Negra. Embaralhe agora as 14 cartas de cada herói em um único baralho e o posicione no espaço designado, ao lado do QG. Abra as 5 primeiras cartas e as posicione viradas para cima no espaço ao lado, da seguinte maneira. Por fim, posicione as cartas restantes de transeuntes, oficiais da SHIELD e feridas nos respectivos espaços designados no tabuleiro. Cada jogador embaralha para si um conjunto de 8 agentes SHIELD e 4 soldados SHIELD. Selecione um jogador para ser o primeiro. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar em Legendary. Vamos às regras. Cada jogador compra 6 cartas de seu baralho pessoal. Revele a primeira carta do baralho de vilões. Caso seja um vilão ou capanga, o mesmo é posicionado no primeiro espaço da cidade, neste caso, os esgotos. Em rodadas posteriores, caso um vilão seja revelado e outro vilão esteja ocupando os esgotos,
Mova esse vilão um espaço para o lado e adicione o novo vilão revelado à cidade. Antes de continuarmos com a ordem de jogo, vejamos o que ocorre caso cartas diferentes sejam reveladas nesse momento. Caso um transeunte seja revelado, o mesmo é capturado pelo vilão na cidade mais próximo do baralho de vilões. Se não houver nenhum vilão na cidade, o transeunte é capturado pelo chefão. Outra carta que pode ser revelada é a de reviravolta. Posicione essa carta ao lado da carta de plano e execute o texto descrito em reviravolta na carta de plano. Neste exemplo, as 4 primeiras cartas não fazem nada. Uma última carta que pode ser revelada é o ataque do chefão. Posicione essa carta ao lado da carta do chefão e execute o texto descrito na mesma. Nesse caso, o Caveira Vermelha obriga cada jogador a nocautear uma carta de sua mão. Posicione as cartas nocauteadas no espaço designado, no tabuleiro. Elas estão fora do jogo até o final da partida. Após a resolução do baralho de vilões, o jogador toma o seu turno. Ele pode baixar cartas de sua mão na sua frente e executar as ações permitidas por elas. Vejamos o que cada carta representa. O agente da SHIELD confere ao jogador pontos de recrutamento, de acordo com o número na frente da estrela. Esses pontos podem ser utilizados para recrutar os heróis disponíveis no QG. Basta que o jogador baixe agentes que somem o suficiente para adquirir a carta desejada, indicado no canto inferior direito, o número defronte à moeda. A carta adquirida é posicionada na pilha de descarte do jogador. Após adquirir um herói, reponha o espaço vazio no QG. Embora as cartas jogadas já tenham sido utilizadas, elas não serão descartadas até o final do turno do jogador. Os jogadores podem baixar quantas cartas desejarem. Somam-se todos os pontos de recrutamento fornecidos. Os pontos que sobrarem podem ser utilizados para outros recrutamentos, caso somem o suficiente. Oficiais da SHIELD também podem ser adquiridas. A Maria Hill. Elas se encontram à esquerda do QG. Os soldados da SHIELD permitem ao jogador enfrentar os vilões ou o chefão. Cada número na frente do símbolo com 3 cortes vermelhos adiciona ao total de ataque do jogador. Similar ao poder de recrutamento, os jogadores utilizam todo o seu poder de ataque para enfrentar vilões enquanto os seus pontos permitirem. Caso derrote um vilão, observe se a carta enfrentada possui alguma habilidade com a palavra-chave lutar. Se possuir, ela é ativada agora. O valor a ser derrotado na carta de vilão é o número indicado à frente dos 3 cortes vermelhos. Basta que o jogador iguale aquela numeração. Observe que as cartas de herói são mais poderosas que os membros da SHIELD, contribuindo com mais poderes de luta e compra. Os heróis também podem ter habilidades diferentes. Cada uma das cartas de herói está associada a uma classe, que pode ser força, cartas verde, instinto, cartas amarelas, dissimulação, cartas vermelhas, tecnologia, cartas pretas, ou distância, cartas azuis. Os ícones associados estão representados na parte superior esquerda. Note que as cartas da SHIELD não pertencem a nenhuma dessas categorias, sendo de coloração cinza. Note também que as cartas da SHIELD são heróis. Cada herói pertence a um time, indicado pelo símbolo mais acima no canto superior esquerdo. Alguns heróis, como Deadpool, não pertencem a nenhum grupo. Algumas habilidades dos heróis exigem que os jogadores baixem de suas mãos uma carta com um dos símbolos apresentados antes de baixar a carta com essa habilidade.
Por exemplo, esta carta do Thor exige que o jogador baixe uma carta azul para que seja gerada essa habilidade extra. Cartas baixadas posteriormente a essa carta não contribuirão. Após executar todas as ações que desejar e puder, o jogador descarta quaisquer cartas que restarem em sua mão e aquelas que foram baixadas na mesa na sua frente. Observe que cada jogador possui uma pilha própria de descarte. Também note a diferença entre nocautear uma carta e descartar uma carta. Cartas descartadas são sempre posicionadas nas pilhas individuais, enquanto cartas nocauteadas são posicionadas num espaço comum no tabuleiro. Estas últimas estão fora do jogo. Após finalizar o seu turno, o jogador à esquerda daquele que acabou de passar toma o seu turno, a partir do passo de revelar uma carta do baralho de vilões. Antes de finalizarmos, vejamos algumas regras que ficaram de lado. Cartas de vilões derrotados são posicionados em uma pilha de vitória pertencente ao jogador que os derrotou. Alguns vilões ou eventos do jogo podem fazer com que os jogadores comprem cartas de ferida. Essas cartas são posicionadas na pilha de descarte do jogador que receber. Estas cartas atrapalham a mão dos jogadores, ocupando um espaço de outra carta útil. Caso compre uma dessas, o jogador somente poderá nocautear esta carta caso abra mão de recrutar um herói e enfrentar os vilões ou o chefão em uma única rodada. Todas as cartas de ferida na mão do jogador são nocauteadas. Vilões também podem apresentar palavras-chave como emboscada. Esse efeito é resolvido imediatamente após o vilão entrar na cidade. Transeuntes resgatados são posicionados na pilha de vitória de cada jogador. À medida que os vilões são adicionados à cidade, pode ser que ocorra a situação em que toda a cidade está tomada por eles. Caso precise adicionar um novo vilão, remova aquele mais à esquerda da cidade para o espaço de vilões escapados. Como consequência, nocauteie uma carta de herói do QG com um custo de compra igual ou menor a 6. Se o vilão que escapou levar consigo um ou mais transeuntes, os jogadores devem descartar uma carta, independente do número de transeuntes carregados pelo vilão. Para vencer o jogo, é necessário que os jogadores derrotem o chefão. Para isso, eles devem enfrentar o chefão 4 vezes. Similar a um vilão, basta que o jogador gaste pontos de ataque necessários para derrotar o chefão. O jogador então compra uma das 4 cartas de tática do chefão e resolve o texto daquela carta. Após resolver o texto da 4ª carta, o chefão é derrotado e os heróis vencem o jogo. Caso o baralho de heróis ou o baralho de vilões acabe antes que o chefão possa ser derrotado, os heróis e a cidade sobrevivem ao plano, mas falham em capturar o chefão. Independente do resultado, neste momento, cada jogador soma a pontuação de sua pilha de vitória. Estes pequenos números dentro da bola laranja. Aquele que possuir maior pontuação será declarado o vencedor do jogo. Para esta demonstração, introduzimos os conceitos básicos do jogo, bem como as palavras-chave mais comuns. Legendary possui até o momento desta filmagem 11 expansões que adicionam novos heróis, chefões, vilões, planos e outras cartas. Essas expansões adicionam palavras-chave e modo de jogo que não serão apresentados neste vídeo. Neste vídeo, ensinamos a jogar Legendary, um jogo de construção de baralho da Marvel, por Devin Lowe. Caso tenha gostado, se inscreva no nosso canal e clique no joinha aqui no vídeo. Você também pode nos seguir nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Acesse o nosso canal também para ver o review deste e de outros jogos. Até a próxima, pessoal!